Jogos com a dificuldade elevada existem desde o início dos videogames, que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais popular. No início era normal alguns jogos serem difíceis para o tempo de jogatina ser maior, mas hoje em dia jogos difíceis têm bem mais o objetivo de serem realmente desafiadores, como é o caso dos jogos Souls-likes, como Dark Souls, Elden Ring, Sekiro e etc, e até os jogos indies como Hollow Knight. Mas o que acontece é que esses jogos que eu citei é que para algumas pessoas eles podem ser difíceis até demais, ao ponto de fazer algumas pessoas desistirem de jogar, como foi o meu caso com Dark Souls 2, por exemplo. Eu simplesmente desisti de jogar esse jogo de tão desgraçado que eu achei essa porra. Porém, eu não digo o mesmo sobre o Cuphead, que apesar de ser um jogo considerado difícil, e realmente ele é um jogo bem difícil de fato, mas eu particularmente não acho ele difícil ao ponto de ser frustrante. Porque quando a gente para comparar com outros jogos considerados difíceis, como os jogos que eu citei anteriormente, como Dark Souls, Elden Ring, Hollow Knight, etc, eu acho que o Cuphead, comparado a esses jogos, eu acho ele bem mais tranquilo quando se diz respeito à dificuldade. Porque jogando esse jogo, eu de fato achei ele bem difícil e desafiador, mas não ao ponto de ser frustrante, mas sim de uma forma que faz ele ser divertido. E vai ser exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Pra quem não conhece ou não manja muito, Cuphead é um jogo indie de ação de tiro em 2D, que o nosso objetivo é matar várias opções de chefes. É um jogo bem desafiador, mas apesar da dificuldade, como eu falei, é um jogo muito divertido. E também é um ótimo jogo, é tanto que pra mim ele faz parte do quarteto dos jogos indies, que é composto por Cuphead, Balatro, Terraria e Stardew Valley, e que em breve todos eles vão ter análise aqui também. E o Cuphead, além de sua gameplay, ele também é um jogo muito elogiado pela sua parte técnica, tendo uma arte incrível que se inspira bastante nos desenhos dos anos 50, 60 e que foi totalmente desenhado à mão, tanto os cenários quanto os chefes, e tudo absurdamente lindo e bem feito. Eu amo a arte desse jogo. Mas enfim, falando agora da gameplay, por que eu digo que ele é o jogo difícil mais divertido já feito? Porque quando a gente pega pra comparar ele com os outros jogos considerados difíceis, como os que eu citei anteriormente, ele é o mais tranquilo deles, porque eu não acho que ele é cansativo, e isso se deve também ao fato do foco desse jogo ser exclusivamente nas lutas contra os chefes. Comparando ele com Dark Souls ou Hollow Knight, por exemplo, nesses jogos, quando você morre na luta contra um boss, você não começa a luta contra o boss logo de uma vez, você sempre volta pro seu último ponto de save, sendo no Dark Souls na Bonfire ou no Hollow Knight nos bancos. E aí você precisa refazer todo o caminho até você chegar no boss de novo, o que pode acabar sendo bem cansativo. Já no Cuphead isso não acontece, assim que você morre no boss, você sempre volta no início da luta. Ou você pode simplesmente reiniciar quando você quiser, o que é bem melhor e bem menos cansativo do que você ter que refazer todo o caminho até você chegar no boss de novo. E outra coisa que vale a pena mencionar é que no Dark Souls ou no Hollow Knight, dependendo da situação da dificuldade, em alguns casos você precisa fazer upgrade para ficar mais forte, para aí sim você ter mais chances de conseguir derrotar aquele boss. Já que no Cuphead não é assim, porque você não tem upgrade para fazer no jogo, o máximo que tem para você fazer é você trocar de arma ou as habilidades, que eu vou comentar mais pra frente. Só que para equilibrar isso, os chefes desse jogo são bem mais difíceis, mas apesar disso, ainda assim é mais de boa e menos cansativo do que no Dark Souls ou no Hollow Knight, porque nesses dois jogos, quando eu chegava numa parte muito difícil, quase sempre eu desistia e deixava pra tentar no outro dia. Já no Cuphead eu não fiz isso nenhuma vez, eu poderia estar no boss mais filho da puta possível, morrendo pra cacete, que mesmo assim eu continuava tentando e tentando até conseguir, porque o que acontece é que de tanto você morrer e ficar reiniciando a luta contra o boss tantas vezes, você acaba aprendendo os movimentos dele até que bem rápido. Então por mais que eu morresse pra cacete, eu sentia que em algum momento eu ia acabar conseguindo derrotar esse boss. E eu realmente conseguia. Então o esforço realmente valia a pena. Enfim, o meu objetivo com esse vídeo vai ser contar a minha experiência com esse jogo, falar sobre todas as fases, armas, habilidades e sobre todos os bosses e as suas dificuldades. E como eu lidei com cada um deles. Pra você que não me conhece, eu sou o Vince Bandeira. Caso você goste desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. E só avisando uma coisa, é que eu pretendo começar a fazer lives. Eu só não sei quando, mas eu pretendo. E eu quero fazer no TikTok, porque fazer live lá esses tempos tá muito em alta, e na Twitch ao mesmo tempo. Então se você quiser me ver jogando ao vivo, você pode me seguir no meu TikTok, que é esse daqui que tá aparecendo, ou na Twitch, que eu vou deixar o link na descrição. E as lives que eu vou fazer vão ser sempre do próximo jogo que eu vou fazer vídeo. Então se você quiser me ver jogando, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que são essas aqui que estão aparecendo, que eu sempre vou fazer o anúncio das lives e dos próximos vídeos lá. E dito isso, bora pra análise.
Ao abrir o jogo, a gente pode escolher entre o Cuphead e o Mugman, ou na versão brasileira, Chicrinho e Caneco. Não tem nenhuma diferença nenhuma entre os dois na gameplay, todos eles têm os mesmos movimentos e as mesmas habilidades. O motivo de ter dois personagens é mais pelo fato de você poder jogar em co-op. E sim, dá pra jogar em co-op, inclusive é bem divertido. E iniciando o jogo, somos apresentados ao início da história. Era uma vez um lugar mágico chamado Ilha Tinteiro. Existiam dois irmãos chamados Chicrinho e Caneco. Eles viviam felizes e despreocupados sobre o olhar atento da sábia velha chaleira. Um dia os dois garotos andaram para longe de casa, e apesar de vários avisos da velha chaleira, acabaram no lado errado dos trilhos e entraram no cassino do diabo. Lá dentro, Chicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca na mesa de dados. Mas caramba! Exclamou o redado, o sórdido gerente do cassino. Esses moleques não perdem. Parabéns, rapazes, disse um recém-chegado rindo. Os dois levaram um susto. Era o dono do cassino, o diabo em pessoa. Que tal a gente jogar um jogo pra valer? Sugeriu ele, com um sorriso cheio de dentes. Ganhem mais uma e toda a riqueza do meu cassino é de vocês, anunciou o diabo. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feito? Chicrinho, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pegou os dados, pronto pra rolar. Chicrinho, não faça isso, implorou Caneco, que viu o perigo, mas era tarde demais. Olhos de cobra, riu o diabo batendo o pé no chão. Perderam. Os irmãos tremiam de medo enquanto a presença maligna crescia pra cima deles. Agora minhas almas, por favor. Os irmãos imploraram pela vida. Não tem outro jeito de te pagar? Caneco gaguejou. Sim, qualquer coisa, senhor, Chicrinho complementou. Talvez tenha, disse o diabo, e tirou do bolso um pergaminho. E está aqui uma lista de devedores fujões. Tragam-me as almas deles e talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça. Agora vão logo, rugiu o diabo, chutando os dois pra fora sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas na minha mão até meia-noite de amanhã, senão eu mesmo arranco as de vocês dois. Chicrinho e Caneco, totalmente apavorados, correram o mais rápido que puderam. Temos que achar a velha chaleira, ela vai saber o que fazer. E pronto, essa é a história do jogo que tá aqui pra fazer tudo só andar mesmo. E após isso a gente se encontra com a velha chaleira e conversando com ele dá pra gente o primeiro tiro do jogo, que eu já vou explicar como funciona. Logo após isso temos acesso ao tutorial. E falando agora sobre as mecânicas... Como eu falei anteriormente, isso é um jogo de tiro em 2D. Nós podemos andar pra frente e pra trás, pular, se abaixar, dar um dash. Usando o tiro podemos atirar em várias direções e também temos o parry, que sempre que tiver alguma coisa pintada de rosa, sempre vamos poder dar um parry nisso. E conforme a gente vai dando dano nos inimigos, vai aparecendo umas cartas de baralho ali no canto. E cada carta de baralho dessa vai fazer a gente usar uma habilidade que é basicamente o super tiro. E quando todas as cartas de baralho estiver aparecendo, a gente ativa uma super habilidade que vamos pegar em breve. E por último, temos as moedas, que vamos encontrar algumas fases de andar e atirar, que vamos utilizar para comprar armas e habilidades novas. E pronto, tudo é isso que você precisa saber sobre as mecânicas do jogo. Agora bora começar de fato. Saindo da casa da velha chaleira, temos acesso ao mapa do jogo, que é tipo aquele mapa dos jogos do Mario, onde conforme a gente vai explorando, a gente encontra as fases e os bosses pra gente enfrentar. E são 3 ilhas pra gente explorar, essa daqui é a primeira. E andando aqui pelo mapa eu encontrei esse NPC, que acabou dando 3 moedas pra gente usar, então eu já aproveitei pra ir nessa loja do porcão, que é como eu gosto de chamar. Ao entrar temos os tiros e as habilidades que podemos comprar. Daqui a pouco eu falo sobre todos eles. Mas aqui do início eu comprei o tiro perseguidor, que vai me ajudar muito em alguns chefes. E assim que a gente compra, a gente precisa acessar o menu e selecionar o tiro ou habilidade que a gente vai usar. Enfim, e agora eu tenho tudo que eu preciso no momento. Bora pro primeiro boss, que é a Meleca Melosa. Good game. Well done. Começando a luta contra ele, na primeira fase, os movimentos dele consistem em ele ficar pulando por cima de você. Nisso você precisa desviar com cuidado, e outro ataque dele virar tipo uma luva de boxe gigante, que pra você não ser atingido basta apenas você se abaixar. Dando dano suficiente nele, ele vai pra segunda fase, onde ele fica maior, mas continua fazendo os mesmos ataques e movimentos. É só você continuar fazendo a mesma coisa de antes. Depois de dar mais dano nele, ele vai pra terceira e última fase, onde ele vira uma lápide, que você só precisa continuar
desviando e atirando. E depois de dar dano suficiente, eu consegui matar ele de primeira. Que fazendo aqui uma tier list de bosses, eu vou colocar ele aqui em bucha. Esse daqui é sem dúvida nenhuma o boss mais fácil do jogo. Ele é praticamente o boss de tutorial. E depois de você derrotar ele, aparece esse menu de resultado, que dependendo do seu desempenho contra o chefe, você ganha determinada quantidade de pontos que podem fazer você tirar uma nota menor ou maior. Mas isso aqui não muda em nada na gameplay. É mais pra quem gosta de conseguir troféu e platina. E conseguimos o nosso primeiro contrato. E já aproveitando que esse daqui é o boss mais fácil, eu já vou aproveitar pra falar dos outros tiros do jogo, pra já ficar entendido como todos eles funcionam e eu não ter que ficar explicando toda hora que for enfrentar um chefe. Começando pelo tiro básico, que é o básico, e o especial dele é só um super tiro. Temos o tiro perseguidor, que persegue o inimigo, mas ele dá bem menos dano que o tiro padrão, mas ele é um tiro que facilita muito, porque você pode ficar atirando sem parar enquanto você fica pulando e se movimentando. Tem bastante gente que reclama desse tiro pelo fato dele deixar o jogo fácil demais, mas eu não tô nem aí. Pra mim, o pessoal que reclama disso é tipo o pessoal que reclama de quem joga de mago na Elden Ring. São todo um bando de desocupado. E o especial dele, ele cria um escudo em volta de você. Grandes merdas, sinceramente. O próximo tiro é o Bacamarte, é um dos tiros mais fortes que tem, mas pra fazer com que ele dê bastante dano, você precisa ficar bem colado no boss pra isso. Então é um pouco arriscado de usar, e o especial dele é um super tiro por 8 lados, que também dá bastante dano. Próximo tiro é o Obus, um tiro que você fica jogando essas bolas que dá bastante dano, mas ele é muito lento. Esse foi um dos tiros que eu menos usei, e o especial dele é uma bola maior, que dá bastante dano quando acerta. E o próximo tiro é o Descarga. Esse tiro, se você ficar apertando o botão de atirar, ele vai soltar umas faísquinhas bem fracas, que dão pouco dano, mas em vez de você apertar o botão rápido e você segurar o botão e depois soltar, você solta esse tiro aqui que dá muito dano. Eu acho que esse daqui é o tiro que mais dá dano no jogo. O único problema dele é que ele é lento, e o especial dele é essa explosão. O próximo tiro é o Vai e Vem. Esse daqui é um dos meus preferidos, porque ele é tipo um boomerang. Eu acho ótimo usar ele pra matar alguns bosses específicos. E o especial dele é um super tiro que vai e volta. O próximo tiro é o Tiro Certo. Esse tiro é tipo um boomerang também, mas de um jeito diferente do vai e volta. E sinceramente eu nunca usei esse tiro, só usei ele pra falar sobre mesmo. E a habilidade dele é até que interessante, que é tipo um mini planeta que persegue o boss. O próximo tiro é o Convergente, que é um tiro parecido com o Bacamarte, só que ele tem uma distância maior e dá menos dano. O especial dele é um tiro laser, e esse daqui é um tiro que eu também nunca usei. E o último tiro é o Torcidinho. Esse você fica atirando uns mini tornado, e o especial dele você solta um tornado maior. E também eu nunca usei esse tiro, eu nunca vi ninguém usando também. E esses são todos os tiros que tem disponível para usar. E outra coisa interessante que tem também são as relíquias, que são uns itens que vão te dar algumas vantagens nas lutas. Por exemplo, são os itens de coração, que fazem você ter um coração a mais, mas você dá menos dano. Outra que eu acho bacana é a bomba de fumaça, que em vez de você dar um dash, você meio que se teletransporta. E tem um outro interessante que é o machado, que faz você dar um parry nos inimigos que dá bem mais dano que um tiro normal, mas é absurdamente difícil de você conseguir derrotar um boss só usando isso. E curiosidade, sobre essa relíquia tem um youtuber brasileiro chamado Dylan Rezende, que zerou o jogo sem atirar, usando apenas essa relíquia. O cara é simplesmente louco. E fim da curiosidade. Agora que eu já falei sobre todos os tiros e como funcionam as relíquias, vamos continuar. Depois de matar o primeiro boss, eu fui pra Folia na Floresta. Essa é uma das partes do jogo que é chamada de andar e atirar. Essas partes do jogo servem pra você conseguir as moedas pra usar na loja do porcão, e o que a gente precisa fazer aqui é só andar pra frente, tomando cuidado com as plantinhas e os cogumelos, até a gente conseguir chegar na linha de chegada. Saindo dessa run and gun, nosso próximo boss é a Máfia da Raiz. Que na primeira parte a gente precisa derrotar essa batata, que ele só tem um ataque, que é ficar cuspindo essas bolas de lama em uma minhoca pra você dar um parry, e ele é bem fácil de derrotar. É só você ficar pulando sobre essas bolas, bem fácil mesmo, e derrotando ele, a próxima parte é a Cebola Chorona, que você precisa ficar desviando das lágrimas dela, também é bem fácil essa parte, eu acabei tomando dano porque eu sou burro, mas é bem tranquilo mesmo de passar. E derrotando ela, vem um cenourão. Curiosidade, na parte da cebola, caso você fique sem atirar nela, ela não chora e você pode passar dela sem atirar. Mas assim que ela vai embora, parece uma beterraba que vai ficar te perseguindo enquanto você luta com a cenoura. Fim da curiosidade. Falando sobre a cenoura agora, ela vai começar a mandar umas mini cenouras pra atacar você. E ela também solta esse poderzinho da mente. E tudo que a gente precisa fazer é ficar desviando com cuidado. Nessa parte eu gosto de usar o tiro perseguidor, que é mais tranquilo de usar, enquanto eu fico desviando e pulando. Aí eu usei um pouco do super tiro padrão e acabei derrotando de primeira também. E eu acho essa boss fight tão fácil quanto a primeira. Derrotando a Máfia da Raiz, eu vou pra Boate da Bolacha. Good day for us. Well done. Now go.
para derrotar os sapos boxeadores, nossa próxima boss fight. Nessa primeira fase deles, os ataques são os seguintes. Esse sapo da frente vai ficar jogando esses socos de fogo, e esse sapo de trás vai ficar jogando esses insetos. Os socos do primeiro sapo você desvia com cuidado, e esses insetos eu gosto de matar eles usando tiro perseguidor. Dando dano neles o suficiente, vem a segunda fase, onde o sapo da frente se joga pro outro lado, e agora o sapo da direita vira um ventilador, que vai ficar te empurrando pro outro lado, e isso enquanto você precisa ficar desviando das bolas que o sapo da esquerda fica jogando em você. E nessa eu acabei tomando dano, e ficando com 1 de vida, e dando dano suficiente vem a terceira fase, onde o sapo da direita engole o da esquerda, virando uma máquina de cassino. O design desse jogo é pura loucura nessa fase. A gente precisa dar um parry nessa luva para ativar a alavanca, e assim que você ativa, vem umas plataformas que você precisa pensar bem rápido e tomar muito cuidado para não levar dano. E depois de ficar desviando e atirando, eu também consegui matar eles de primeira, numa cagada absurda, porque eu tava só com 1 de vida. E essa boss fight ela já é um pouco mais complicadinha comparada às outras. Eu acho que a primeira vez que você for jogar o jogo é capaz de você sofrer um pouquinho no início. Derrotando os sapos abriu um caminho para eu ir pro mausoléu. Essa parte aqui você vai encontrar nos 3 mapas do jogo. Nessa parte o que a gente precisa fazer é proteger esse cálice desses fantasmas, que a gente mata usando o parry. E após derrotar todos os fantasmas, vai sair o espírito da cálice, que dá pra gente o primeiro especial do jogo. E nós temos 3 especiais pra usar. O primeiro é um que solta o vento pela cabeça do Cuphead ou do Mugman, que dá bastante dano. E o outro é um que te deixa imune a dano por alguns segundos. E o último é esse boneco bombado que sai girando, dando dano nos inimigos. Para poder usar esses especiais, você vai precisar que todas as cartas de baralho estejam carregadas, e quando carregadas é só apertar no mesmo botão do super tiro que você vai usar o especial. Eu passei o jogo inteiro usando esse do super vento, que é o que dá mais dano. Após pegar o especial, eu fui para a próxima boss fight, que é com o Genny Buarque. Que é essa mulher? Eu acho que é mulher. Essa boss fight é diferente porque a gente luta contra ela num avião. Esse jogo tem algumas boss fights que vão ser assim, com a gente montado no avião. Explicando um pouco como funciona, no avião a gente se movimenta livremente. A gente atira normalmente, apertando no botão de dash a gente vira um aviãozinho que se movimenta bem rápido e é bem útil para desviar, e também tem um tiro que é quase inútil porque é muito fraco. E com os baralhos, usando o super tiro você lança mísseis, e quando todos os baralhos estão completos, a gente vira uma super bomba que dá bastante dano no boss. Enfim, explicando como funciona, bora voltar pra boss fight. E nessa primeira fase dela, os ataques são o seguinte: ela fica mandando essa risada e um tornado, também vem uns aviãozinhos que atiram em você, e depois de um tempo ela se transforma em alguma coisa. Nas transformações ela pode virar um touro que fica dando chifrada, um anjo que fica tirando umas estrelas que te persegue, 2 gêmeas que soltam uma bola com um tiro giratório, e depois de dar dano suficiente nela, ela vira uma lua robô, sei lá que porra é essa. Ela fica jogando umas estrelas e umas naves alienígenas que ficam soltando um raio que você precisa desviar. E depois de ter morrido 3 vezes, eu consegui matar ela, sendo o primeiro boss que eu morri e o mais difícil até agora. E que na verdade nem é tão difícil assim, eu vou colocar ela aqui no meh. Após matar esse boss, a gente tem mais uma Run Gun pra gente pegar mais moedinha. Nesse aqui a gente tem a participação especial do Pica-Pau, e a gente toma cuidado com os insetos, e no final a gente tem tipo um mini boss que é uma mariposa, que foi bem tranquilo de derrotar, acabei passando dessa parte de primeira. Terminando essa Run Gun, finalmente chegamos no último boss dessa ilha, a Fúria Floral, que é um dos bosses mais icônicos desse jogo, seja pela sua trilha sonora que é absurdamente boa, sendo uma mistura de samba com música clássica. Sério, essa música é muito boa. E também porque os movimentos que ela faz acabou virando dancinha no TikTok. Começando a boss fight, os ataques dela são o seguinte: um é esse, que ela joga a cara pra cima de você. Ela pode fazer isso embaixo ou em cima. Outro ataque dela, ela vira uma minigun, que atira umas sementes que vão caindo aos poucos e você precisa desviar delas. E assim que as sementes caem no chão, elas viram umas plantas carnívoras que te atacam de diversas formas. E outro ataque dela é um boomerang. E puta que pariu, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez eu passei mal pra um cacete, porque é muita informação na tela pra você ficar atento. Você tem que ficar tomando cuidado com as plantas te atacando, ao mesmo tempo que você tem que prestar atenção nos movimentos que a flor vai fazer. É um pouco complicado, mas você vai pegando o jeito. O tiro que mais me ajudou nessa parte foi o tiro perseguidor, pelo fato de que você precisa ficar pulando e desviando que nem louco. Sobrevivendo e dando dano suficiente, a gente vai pra segunda fase. Nessa segunda fase ela enche o chão de espinhos, então você só pode ficar nessa plataforma flutuando, e ela fica soltando essas bolinhas
galinhas também. Também cobre algumas plataformas com esse cipó de espinhos. Essa fase eu já acho um pouco mais tranquila que a primeira, você só precisa prestar um pouco de atenção. E depois de dar dano suficiente, eu finalmente consegui matar essa flor com 6 mortes, superando o Gene Buarque, sendo o boss mais difícil até então. Essa daqui eu vou colocar no complicadinho. Após derrotá-lo, nos encontramos com o Rei Dado. Ele elogia a gente pelo nosso trabalho e libera o caminho para a próxima ilha. E chegando na próxima ilha, uma coisa bem interessante que tem aqui é tipo um lago que quando você interage com ele, ele conta o total de vezes que você morreu até então. Nesse momento eu só tive 12 mortes, mas isso é porque não é a primeira vez que eu jogo esse jogo. Mas quando for a primeira vez que você for jogar, é bem capaz que nessa altura você tenha morrido 100 vezes ou mais. Logo após isso eu fui matar o primeiro boss dessa ilha, que é o Palhaço. Good day for us. Well done. And begin. E cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo eu morri tanto, mas eu morri tanto que chegou tava pra ficar louco, mas de tanto morrer eu acabei pegando o jeito de matar ele. E enfim, falando dos ataques dele, na primeira fase ele vai ficar indo pra cima de você com esse carrinho, e acima vai ficar vindo esses patos que você pode atacar com um tiro, e no meio desses patos pode aparecer um que joga uma lâmpada no chão que pega fogo. E nessa parte aqui o melhor tiro que você tem pra usar é o vai e volta, porque ele dá bastante dano, e ele é ótimo pra você usar nessa parte, porque enquanto você fica pulando e desviando, esse tiro pega no palhaço e ao mesmo tempo nos patos. E é só você ficar desviando com cuidado, enquanto você atira ao mesmo tempo, que você passa dessa primeira fase bem rápido. Na segunda fase o palhaço vira um balão, começa a ver esses cachorros balões que você precisa atirar pra estourar eles. Isso enquanto vem um carro de montanha-russa que você tem que ficar pulando por cima. Pode parecer meio complicado, e de início é meio complicado mesmo, mas continuando usando o tiro vai e volta, continua sendo tranquilo. Indo pra terceira fase, o palhaço vem montado nesse cavalo que cospe umas ferraduras que pode vir em ondas, ou várias que caem cobrindo em espaço grande, e você precisa desviar delas enquanto você novamente precisa tomar cuidado com aquele carro de montanha-russa. Nessa fase aqui eu gosto de usar o tiro perseguidor, porque como nessa fase a gente precisa ficar pulando pra lá e pra cá, eu acho que alternar algumas vezes pra esse tiro ajuda bastante. Atirando o suficiente nele, vem agora a quarta fase, sendo esse o boss com mais fases até então. E nessa fase ele vira um carrossel, que você precisa ficar nessas plataformas enquanto o carro de montanha-russa continua passando, e quando o chão tá livre ele joga esses pinguins que ficam atacando essa bola de beisebol em você. E essa parte aqui também não tem muito segredo, é só você prestar atenção e continuar usando o vai e volta. Aqui eu uso o super tiro nele também para dar mais dano, e fazendo isso com 3 mortes eu finalmente mato esse palhaço. E cara, apesar de eu ter perdido 3 vezes, certeza que quando você for jogar esse jogo pela primeira vez, é bem capaz que você passe muito mal pra esse boss. Pra mim ele é um dos bosses mais difíceis de quando você vai jogar esse jogo pela primeira vez. Inclusive eu lembro que quando eu joguei o jogo pela primeira vez eu acho que eu morri mais de 100 vezes pra ele. Mas nessa run ele fica atrás da flor junto com o Gene. Indo agora pro próximo boss, nosso próximo confronto agora é com o Genésio o Magnífico. A brawl is surely brewing. It's on. Sendo essa mais uma batalha aérea, e começando a luta ele sempre solta essa fumaça que toda santa vez eu desviava porque eu pensava que dava dano, e jogando agora eu vi que não dá. E os ataques dele são os seguintes: tem essa caveira que ele solta, que é bem fácil de desviar, e ele solta alguns ataques variados que você precisa ficar desviando. Tem esse pote de gato que quando se abre lança um monte de gatinho, tem esse baú que fica lançando vários tesouros, e também tem essas espadas que te perseguem. Nessa primeira fase tudo que você precisa fazer é ficar desviando com cuidado. Dando dano nele o suficiente, ele vai pra segunda fase. Nessa segunda fase ele se transforma nos pilares que você precisa tirar na cara dele, tomando cuidado com essas serras, e é bem tranquilo de passar dessa parte. Saindo daqui indo pra terceira fase, ele vira um caixão, que dentro dele sai essa coisa aí, que eu não sei o que é, e ele fica jogando uns fantasmas que você pode atirar neles ou desviar. E ele também fica jogando os olhos dele, que é só você avançar bem rápido pra frente, usando o dash desse jeito que eu tô fazendo. Já na quarta fase, ele cria uma marionete do Cuphead, que fica atirando em você ao mesmo tempo que você precisa desviar do chapéu que também fica atirando. Pode parecer complicado essa parte pelo tanto de informação que tem, mas de novo é só você prestar atenção e desviar com cuidado. Eu acabei tomando dano, mas acabei chegando na quinta fase, sendo esse o boss com mais transformação até agora. E nessa fase tem essas pirâmides que ficam girando em volta enquanto soltam um raio roxo, que você precisa desviar ao mesmo tempo que ele solta um poder da mente. E quase que eu morro logo aqui no final, mas na cagada eu consegui matar ele, tendo morrido 4 vezes, com ele ficando apenas
apenas abaixo da Flo em contagem de mortes até agora. É um boss bem tranquilo de matar, não acho ele tão difícil. Próximo boss agora é a Baronesa Bombom, ou a Princesa Jujuba Desgraçada, como eu gosto de chamar. Red hot. And begin. E começando a luta com ela, na primeira fase ela vai ficar mandando uns doces aleatórios pra atacar você. E eles são essa bola que fica te perseguindo, tem esse outro doce que fica girando em posições aleatórias, tem essa máquina de chiclete que fica jogando um monte de chiclete pela cabeça, tem esse cupcake que fica pulando e se espatifando no chão. E uma coisa que você precisa tomar cuidado com essas ondinhas dele, que também dá dano, que eu só fui perceber que dava dano depois de ter morrido uma cacetada de vez. E por último tem esse chocolate que se explode em várias direções. Enfim, essa parte aqui tem 3 fases seguidas que vão variar entre esses doces. Na primeira fase você enfrenta um doce sozinho, na segunda você enfrenta um doce ao mesmo tempo que você precisa tomar cuidado com uma jujubinha que vem correndo na sua direção. Na terceira fase você precisa enfrentar outro doce, ao mesmo tempo que você continua tomando cuidado com a jujubinha, e ao mesmo tempo que você precisa tomar cuidado com o tiro que a princesa Jujuba tira em você. E aí, passando dessas 3 fases, a Jujuba vai começar a ir atrás de você em cima do castelo de doce. E esse castelo aqui me lembra aquela casa daquele filme Casa Monstro, que eu assistia muito quando era criança. E o que a gente precisa fazer aqui é ficar distante dela, ao mesmo tempo que a gente toma cuidado com essa cabeça que fica perseguindo a gente, e dessa bala gigante que vem por baixo. E depois de ter morrido 9 vezes, eu finalmente mato ela, sendo essa o chefe mais difícil até agora. E toda vez que eu jogo esse jogo, esse aqui é um dos chefes que eu mais tenho dificuldade, porque eu simplesmente não tenho estratégia pra matar ela, eu sempre passo na cagada. Mas enfim, após derrotar a Jujuba, eu fui fazer as 2 running gun dessa área, uma que é ambientada em um parque de diversões e que no final você tem uma mini boss fight com um cachorro quente com cara de psicopata, e a outra é bem interessante, que você precisa dar um parry nessa cartinha que faz você alternar entre andar no chão e no teto, e você fica fazendo isso pra desviar de uns brinquedos. Depois disso eu fui pro próximo boss, que é o Tião Gavião. Here's a real high-class bout. You're up. Sendo essa mais uma batalha de avião, e nessa primeira fase os ataques deles são os seguintes. Tem esse ovo que ele joga, que quando se quebra se divide em 3, que pra desviar é bem fácil, é só você ficar encostado na parede um pouco distante de onde o ovo vai bater, porque assim os pedaços não te acertam. E outro ataque dele é esse tiro de 3 partes, que pra desviar também é só ficar encostado na parede. E você precisa fazer isso enquanto você toma cuidado com esses passarinhos, que você pode atirar em cada um. Dando dano o suficiente nele, chega a segunda fase, que ele fica jogando esse monte de pena, que não tem muito segredo, é só você prestar atenção e desviar com cuidado. E passando disso, chega a terceira fase, onde ele cai da casinha e vem esse bebê pica-pau psicopata, que fica em volta desses ovos que ficam se abrindo e fechando, e de vez em quando ele dá um tiro que você pode dar um parry. E eu morri algumas vezes nessa parte, mas depois eu percebi que o jeito tranquilo de passar dessa parte é só você ficar perto dele enquanto os ovos estão abertos, e quando eles começarem a fechar, você se afasta. E derrotando esse pica-pau, vem a última fase. E nessa parte o gavião fica deitado numa maca, e ele e esses passarinhos ficam jogando um monte de coisa em você ao mesmo tempo, e você precisa tomar bastante cuidado porque essa parte é bem complicadinha, sem contar que você precisa tocar o tiro normal pelas bombas para atacar ele por baixo. E depois de ter morrido algumas vezes, eu consegui matar ele depois de 9 mortes, com ele ficando aqui na mesma posição que a Jujuba em número de mortes. Indo agora pro último boss dessa ilha, vamos enfrentar o Fogo de Chão, This match will get red hot. And begin. que é esse dragão que é um dos bosses mais difíceis desse jogo. Toda vez eu passo mal. E começando a luta contra ele, nessa fase não tem chão, você precisa ficar pulando nessas nuvens com cuidado pra não cair. E os ataques dele são esses raios que eles soltam pelos olhos, o jutsu bola de fogo que fica subindo e descendo, e também tem esse ataque dele que ele ataca com o rabo. E aqui nessa parte eu gosto de usar o tiro padrão, pelo fato do dragão ocupar quase o espaço inteiro e o tiro pegar certeiro nele. E começando a segunda fase, ele abre a boca e vem esse exército de foguinho, que aleatoriamente um desses foguinhos vem pular pra cima de você. A raiva que eu tenho dessa parte aqui não tá escrito, porque quase toda santa vez eu tomava dano desse foguinho filho da puta. E nessa parte eu gosto de usar o tiro perseguidor, porque aqui eu ficava pulando pra lá e pra cá e desviando pra cacete. E dando dano suficiente chega à última fase, onde agora ele tem 3 cabeças, e o ataque dele agora é essa bolinha, que se você atirar nela ela se divide em 4. E o tanto que eu morri e passei raiva por causa
causa da porra dessa bolinha, vocês não tem noção. E o outro ataque dele é esse fogo que ele solta. E nessa parte eu volto a usar o tiro normal, porque usando o tiro perseguidor pode fazer acertar essa bolinha. Então o tiro padrão aqui eu acho melhor. Depois de um tempinho eu finalmente matei esse dragão desgraçado, tendo morrido 13 vezes, tornando esse o boss mais difícil do jogo até agora, e finalizando finalmente todos os bosses dessa ilha. Chegando na próxima ilha, eu fui enfrentar logo o boss que eu mais acho chato desse jogo pra eu não ficar agoniado, que é a Rainha Abelha, que é como eu gosto de chamar. This match will get red hot. Here goes. E começando a boss fight, primeiro a gente precisa derrotar esse guarda, que fica jogando essa bomba que solta um monte de espinhos, e isso enquanto a gente toma cuidado com a abelha CLT. Pelo fato da gente ficar pulando nessas plataformas, eu gosto de usar o tiro perseguidor, e derrotando o guarda, a rainha abelha vem lutar com a gente. E começando a luta com ela tem esse ataque, que quando ela solta a cabeça dela, ela fica cuspindo mísseis, que você precisa ser muito esperto na plataforma que você estiver, pra não acabar sendo atingido por um deles. E tem esse ataque que ela fica conjurando essas bolas e esses triângulos que ficam atirando. Nessa fase eu continuo usando o tiro perseguidor, que continua sendo a melhor opção, e dando dano suficiente vem a terceira e última fase, que ela se transforma num avião, que ela fica atacando com essas serras e com essas luvas que ficam rodando pelo cenário. Nessa fase eu gosto de usar o tiro bolinha, pelo fato dela ficar embaixo de você, e o tiro é jogado pra baixo, e é bom também que quando ela atinge o alvo ela dá bastante dano. E depois de algumas tentativas eu finalmente matei essa abelha com 12 mortes. E eu tava olhando aqui a gravação e eu vi que eu não morri por muito pouco no final dessa luta, porque no momento exato em que eu matei a abelha, quase que eu fui atingido pela luva dela e eu tava com 1 de vida. Então assim, cagada absurda. E a abelha fica atrás do dragão em número de mortes. Indo pro próximo boss, vamos enfrentar agora o Capitão Barba Salgada. Good day for a 12.5. Now go. Começando a luta com ele, tem esse barril que fica aqui em cima e toda vez que você passar por baixo dele, ele cai. E você vai ter que ficar tomando cuidado com ele até o fim da luta. E aí um dos ataques do pirata é esse, que ele pega um polvo e fica atirando essas bolinhas em você. O outro ataque dele é um que ele chama essas piranhas. E tem outro que ele chama um tubarão. E tem outro que ele chama uma lula que fica jogando essas bolinhas pretas. Que quando te atingem não te dão dano, mas deixa a tela escura. E nessa luta eu também gosto de usar o tiro perseguidor por ser mais fácil de atingir o pirata. E depois de um tempo dando tiro nele, o barco dele começa a cuspir bala de canhão em você. E depois de dar mais dano ainda, o barco fica pistola, joga o pirata pra longe e ele fica jogando essas bolas que ficam rodando. E outro ataque que ele solta é simplesmente um Kamehameha, que pra você não ser atingido é só você se abaixar. E depois de um tempo simplesmente aconteceu a maior cagada, que foi eu morrer ao mesmo tempo que eu matei o boss. Puta que pariu, que sorte que eu dei aqui. E eu ainda consegui vencer o boss, com 5 mortes, com ele ficando atrás da flor. Depois de matar o pirata, fui fazer mais uma running gun, controlando a Cálice, que é a personagem nova da DLC, mas que eu vou deixar pra falar sobre ela mais pra frente. E nessa running gun, a gente tem um monte de peixe que fica perseguindo a gente, e tem essa lagosta que fica soltando raio. Mas a parte mais interessante é esse polvo aqui que a gente fica em cima da cabeça dele. E tem umas partes que tem umas rochas que pra destruir, a gente precisa dar um parry na cabeça do polvo pra destruir elas. Passando dessa running gun, vamos para mais uma luta de chefe, onde vamos enfrentar a Dona Yara. A brawl is surely brewing. Now go. Mais conhecida também como a sereia. E os ataques dela são os seguintes. Tem essa que ela faz flutuar um monte de baiacu, que você pode estourar atirando neles. E aí tem esse que ela pega um peixe que atira outro peixe que fica perseguindo você. Tem essa tartaruga que fica jogando essa coisa que atira em várias direções. Tem esses peixes que vão pra cima de você bem rápido, que pra você desviar é só você dar um dash pra cima ou pra baixo. Tem esse cavalo que solta esse jato de água que te empurra pra cima. E também tem esse outro peixe que ela pega que atira esses foguinhos em várias direções. E é muito ataque que ela tem, puta merda. E depois de dar dano suficiente vem a fase 2, em que ela se transforma em uma medusa que solta um raio que te transforma em pedra, que pra você desfazer disso você precisa ficar mexendo o analógico até você voltar ao normal. E o problema disso é que tem essas enguias que ela chama que ficam jogando um monte de projéteis em você ao mesmo tempo. E se ela te petrificar ao mesmo tempo que esses projéteis vêm até você, você vai tomar dano. E tem muita gente que morre muito nessa parte porque você precisa ter muita sorte desses projéteis
projéteis não pegar em você enquanto você fica petrificado. E você simplesmente não pode fazer nada a não ser torcer para não ser atingido. Mas enfim, depois de dar dano suficiente nela, vem a fase 3, onde a cabeça dela se desprende do corpo e você entra nessa caverna com um espaço pequeno pra cacete e ela continua te petrificando. E nessa parte você vai precisar mais ainda de sorte, porque como eu falei, o espaço é pequeno e tem esses ferros com espinhos e essas bolhas que você precisa torcer para não ser atingido enquanto você estiver petrificado. E mesmo assim, eu consegui matar a sereia na segunda tentativa, com eu tendo morrido pra ela só uma vez nessa run. Cara, incrível como todos os bosses dessa ilha até agora eu só venci pela sorte. Mas assim, apesar de eu ter morrido só uma vez, quando você for jogar esse jogo pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai apanhar muito nesse boss. Porque como eu falei, é foda que pra você ter que derrotar a sereia, você precisa depender da sorte por causa daquela habilidade dela de petrificar, que é o que faz ela ser considerada uma das chefes mais difíceis do jogo. Mas como eu tô banhado de sorte nessa run, ela acabou sendo um dos mais fáceis. Indo pro próximo boss, vamos enfrentar agora a Paula protagonista. This match will get red hot. Now go! Boss fight essa que é ambientada numa peça de teatro, e é muito da hora esse cenário. E os primeiros ataques dela dessa fase são os seguintes: ela fica pulando pra cima de você, e também fica jogando esses leques. Tem esse beijo que ela solta que você pode dar um parry, e tem esse outro que ela meio que se teletransporta pra cima de você. E essas primeiras fases eu gosto de usar o tiro padrão mesmo. Dando dano suficiente nela vem a fase 2. E nessa fase aparece um cenário de uma casa que aparecem 2 bebês pela janela que ficam jogando uma madeira, e agora ela tem um novo ataque que ela joga esses carrinhos que ficam andando pelo cenário. Não é muito difícil essas 2 primeiras fases, é só você prestar bem atenção nos objetos. E aqui eu continuei usando o tiro básico. Indo para a terceira fase, o cenário muda. E cai esse meteoro que atirando nele sai essa estrelinha. E depois vem esse tsunami, que pra passar por cima você precisa dar um parry naquela estrelinha. E aí vem esses raios que você precisa desviar com cuidado. Chegando nela, alternando entre o tiro perseguidor e o tiro básico, a gente chega na última fase, onde ela fica pendurada no teto e você tem que desviar desse guarda-chuva de uns projetos que ficam caindo do teto. Aqui eu continuei atirando nela com tiro perseguidor, até que finalmente derrotei ela, tendo morrido só 2 vezes. Na primeira vez que eu joguei o jogo eu já achei ela fácil, dessa run aqui eu achei ela mais fácil ainda. Próximo boss agora é esse nome aí que vocês estão vendo, mas que são mais conhecidos como Tom e Jerry. E o motivo é bem óbvio. A brawl is surely brewing. And begin! Começando, a gente começa lutando contra esse rato, e os ataques dele são esse que ele joga esses projéteis, também tem esse que ele joga essas molas pra você pular por cima, em um momento em que ele avança pra cima de você, e também tem esse que ele atira essas bolas, que quando batem no chão explodem e saem esses foguinhos pelo chão. É bem tranquilo essa parte, não tem segredo nenhum. Aqui eu fico atirando nele com um tiro básico mesmo, e dando dano suficiente vem a fase 2. E agora o rato tem um lança-chamas que atira pra cima ou pra baixo. Nessa fase você precisa pensar bem rápido, principalmente para não ser atingido por essas serras, mas também não é muito difícil, pelo menos eu não achei. E aqui eu fiquei alternando entre o tiro básico e o perseguidor, e dando dano suficiente nele, vem a última fase, que o gato que fica no fundo aparece e engole o rato, e agora nossa luta é com ele. Começando a luta contra o gato, ele tenta atacar com a mão, que pode vir pela esquerda ou pela direita, e sempre que ele faz isso cai essas madeiras do teto. Tem esse outro ataque, que ele conjura esses fantasmas que ficam jogando essa bola em você, e é bom que você mata eles para não ficarem atrapalhando, e depois de dar dano suficiente nele usando o tiro perseguidor, eu finalmente matei ele, tendo morrido 3 vezes. E o legal é que quando você derrota ele, mostra que ele era um robô sendo controlado pelo rato. Esse aqui é outro boss que eu também não achava difícil quando eu joguei pela primeira vez, e aqui nessa run foi mais tranquilo ainda de matar. Vou deixar ele aqui no meh. Depois disso eu fui fazer a última running gun do jogo, que aliás aqui eu mais acho legal, porque ela é meio que ambientada na mitologia grega, e no final dela chega essa parte que a gente começa a ser perseguido por um ciclope gigante. Passando dessa última running gun, vamos agora para o que é o pesadelo de muita gente que joga esse jogo. Vamos enfrentar o robô do Dr. Kalo, simplesmente o boss mais difícil desse jogo, pelo menos é o que muita gente diz. A brawl is surely brewing. And begin!
Enfim, bora ver se é isso tudo mesmo. Essa é mais uma luta de avião, e começando a luta contra ele, ele solta esses 3 ataques pelo corpo dele. Tem a cabeça, que ele solta esse laser, tem o peito, que ele solta esse negócio que solta um raio, que bloqueia uma parte do cenário que você precisa dar um parry pra desativar, e por último tem a barriga que solta essas navezinhas, que você precisa destruir atirando nelas. E o que você precisa fazer nessa primeira fase é destruir todas essas 3 partes do corpo dele. Só que tem um porém, todas essas partes assim que destruídas, o robô começa com novos ataques. Por exemplo, quando você destrói o raio da cabeça dele, ele vira um canhão que começa a tirar essas ferramentas. Destruindo a barriga dele vem essas bombas que ficam te perseguindo, que explodem um espaço bem perigoso. Quando você destrói o peito dele, ele estica o braço que fica jogando essas bolinhas, e também ele vem com esse imã que fica te puxando e te prendendo. E aí você ter esse tanto de coisa tentando te atacar ao mesmo tempo é que faz essa boss fight ser extremamente difícil na primeira vez que você for jogar. E realmente é bem difícil mesmo. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu morri mais de 100 vezes pra esse boss. Eu morri mais pra ele do que pro palhaço. Chega, eu fiquei louco quando eu joguei na época. Mas de tanto morrer eu acabei pegando o jeito. E eu tenho um método que faz essa parte ser tranquila. Começando a luta contra ele, você já começa atirando na cabeça dele até o momento em que o raio estiver prestes pra te atingir. Assim que ele estiver quase te atingindo, você desce até o chão e fica atirando em direção à barriga dele até destruir todas as navezinhas. Destruindo todas elas, você sobe rápido, desativa o raio do peito dele, toma cuidado com o raio da cabeça e sobe em direção à cabeça dele e continua atirando até você destruir o raio da cabeça. Destruiu ele, agora você desce até o chão de novo, continua atirando na barriga dele até você destruir a barriga também. Destruindo a barriga, você continua se mantendo nessa altura em direção ao peito entre a barriga dele, atirando no peito dele ao mesmo tempo que você fica atirando nas bombas. E fica fazendo isso até você destruir o peito dele. Destruindo todas as partes que você precisava destruir, assim que você destrói todas elas, aparece o coração dele para você atirar. Nisso você continua voando nessa parte de baixo, porque assim fica mais fácil de você destruir todas essas bombas e de desviar das ferramentas. E fazendo isso é só você ficar atirando no coração até você destruir ele também e finalmente passar dessa parte. Fazendo tudo isso, pronto, a parte mais difícil já foi. E agora finalmente chega a segunda fase, onde a cabeça dele sai voando e você fica sendo perseguido pelas bombas. E essa parte é bem tranquila, é só você ficar desviando e atirando nas bombas e na cabeça dele, com cuidado. Depois de atirar o suficiente na cabeça dele, vem a última fase, onde o doutor aparece e ele fica jogando essa caralhada de projéteis em você. E cara, essa parte aqui não tem muito o que dizer, você simplesmente só precisa tomar cuidado, prestar muita atenção. É só você usar bastante o dash com cuidado, vai usando super tiros que nem eu tô fazendo, e assim você finalmente vai conseguir derrotar esse desgraçado. E nessa run eu acabei morrendo 8 vezes pra ele, mas sinceramente não é à toa que esse daqui é considerado um dos bosses mais difíceis do jogo. Ele realmente é muito difícil quando você for jogar esse jogo pela primeira vez. Quando você for jogar esse jogo pela primeira vez, eu acredito que você vai passar bastante mal, mas usando essas dicas que eu falei, talvez você se dê bem. E aqui nessa run ele fica atrás da Jujuba e do Pica-Pau em número de mortes. Após derrotar um robô, estamos a caminho agora para a reta final do jogo, onde vamos enfrentar agora o Expresso Fantasma. A great slam and begin. E começando, a gente começa enfrentando esse fantasma que fica jogando esse olho dele na gente, e a gente fica em cima desse carrinho, que tem esses volantes pra você dar parry, que faz ir pra direções diferentes. E aqui tem essa abóbora que fica tirando tijolo nesses volantes, que faz você sair da posição que você tava, então é bom você sempre focar em matar essa abóbora. E pra passar desse fantasma aqui não tem nenhum segredo, é só você ficar atirando nele reto com um tiro padrão mesmo, que assim você vai destruir os olhos dele. Dando dano suficiente nele, chega a segunda fase, onde vamos enfrentar agora esse esqueleto gigante. Esse esqueleto é bem fácil de passar, é só você ficar posicionado bem nesse cantinho do carrinho, que ele simplesmente não vai te acertar. Aqui eu gosto de ficar atirando nele com um tiro perseguidor, e derrotando ele vem a terceira fase, onde a gente enfrenta esses dois negócios aí, que eu não sei o que é, e pra derrotar eles é bem fácil também, é só você deixar o carrinho aqui no meio, e assim que algum deles vomitar esse raio aí vindo na sua direção, você vai na direção que o outro tá. E aí é só continuar atirando neles, usando o tiro perseguidor, que você vai matar eles bem rapidinho. Matando eles, chega a última fase, em que o trem vira um cavalo e começa a correr em 4 patas. E para você dar dano, você precisa dar um parry nesse rabo dele, que assim essa porta dele abre para você atirar, e aí tem esses projéteis que você precisa ficar desviando. E aqui eu continuo usando o tiro perseguidor, e fazendo isso eu consegui matar ele, tendo morrido 3 vezes. É um boss bem tranquilo de passar, rapidinho você pega o jeito.
E aqui ele fica no meh também. E derrotando o Expresso Fantasma, finalmente chegamos no final do jogo, onde vamos enfrentar os 2 últimos chefes que a gente precisa pra zerar o jogo. Porém, eu não vou matar eles agora, porque ainda temos a DLC, onde temos a Cálice, a nossa nova personagem, e também chefes novos, onde vamos passar por todos eles até zerar. E um detalhe importante é que eu não tinha jogado essa DLC ainda, ou seja, a partir de agora é tudo novidade pra mim. Então agora eu vou narrar a minha experiência com essa DLC, que pra mim vai ser uma coisa totalmente nova. Assim que a gente passa do primeiro mausoléu, aparece esse mano com um barco, dizendo que a Cálice lendária precisa da nossa ajuda em uma ilha distante. E aí parece a opção da gente aceitar ou não. E assim começamos a DLC The Delicious Last Course. E chegando na ilha, a Cálice aparece em forma de fantasma e ela pede pro Caneco morder um biscoito. E assim que o Caneco morde, ele troca de lugar com a Cálice, fazendo ela voltar à vida. E logo após isso, ela diz que ela vem tentando bastante sair do plano astral. E que agora existe alguém que pode ajudar ela, que é o Chefe Pintadinha, o maior cozinheiro do mundo. Inclusive foi ele que fez esse biscoito que trouxe ela de volta. E aí no meio da conversa, a Cálice acaba voltando ser um fantasma de novo, porque o efeito do biscoito não dura muito tempo, mas o chefe Pitadinha diz que existe uma receita que pode finalmente trazer a Cálice de volta à vida, mas os ingredientes estão em posse de alguns inimigos que a gente vai precisar enfrentar. E agora começa a nossa jornada atrás dos ingredientes, que são tipo os contratos do jogo base. E a partir de agora, toda vez que a gente vai no menu de relíquias, temos agora o biscoito astral, e toda vez que a gente selecionar ele, nós vamos jogar com a Cálice, e a gameplay dela tem algumas mudanças comparada do Cuphead e do Mugman. A diferença entre eles é que ela tem um pulo duplo e ela dá o parry ao mesmo tempo que ela dá o dash. E ela já vem com 4 corações de vida. E nas fases de avião ela tira em 3 direções em vez de uma. O que faz com que a gameplay dela seja bem mais fácil comparada do Cuphead e do Mugman. E eu fui tentar matar alguns chefes do jogo base usando ela. E realmente é muito mais tranquila a gameplay com ela. Porém, o fato dela ter todas essas habilidades tem um ponto negativo. O problema é que ela dá bem menos dano do que o Cuphead e o Mugman, o que não faz tanta diferença no jogo base, mas nessa DLC faz uma diferença absurda em alguns chefes, porque como eu falei, é a primeira vez que eu tô jogando essa DLC, e eu já vou avisar que teve alguns chefes que eu passei mal pra cacete, e teve alguns bosses que eu preferi jogar com o Cuphead, ao invés da Cálice, pelo fato do dano ser maior. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro primeiro boss da DLC. E o primeiro boss que eu fui enfrentar foi a Gangue da Marvada. Tem essa aranha que a gente precisa derrotar, e os ataques dele são os seguintes. Toda vez que ele pegar esse controle, vai cair essas bombinhas, que quando você encosta nela, elas explodem. Então você vai ter que passar por elas bem rápido. E às vezes aparece esse guardinha que atira um veneno. Outro ataque da aranha é esse, que ela fala no telefone, que vem essa gangue de insetos, que você pode atirar neles. Ele também joga essa lagarta, que fica quicando pelo cenário, e como nessa parte você fica pulando, descendo, dando dash e os caralho, o melhor tiro aqui com certeza é o perseguidor. Eu já comecei apanhando só nessa primeira fase aqui, mas depois de um tempinho eu consegui ir pra fase 2. Nessa fase aparece essa mariposa que fica dançando, e tem esse negócio de som que eu esqueci o nome, que tem esse raio que fica rodando. Enquanto ele tá verde você não toma dano, mas depois de um tempo ele fica vermelho, e agora você precisa pensar bem rápido pra não ser atingido por ele. E isso enquanto você toma cuidado com esse barril e esses guardinhas. Essa parte eu não achei tão difícil assim, continuei atirando nela com o tiro perseguidor, e nisso eu cheguei na última fase, onde a gente enfrenta agora esse tamanduá, que ele fica te atacando com a boca pela esquerda e pela direita do mapa, e quando ele botar a língua pra fora, ele vai puxar essa bola de inseto. Essa parte aqui eu também acho ela bem tranquila, eu continuei atirando com o tiro perseguidor, e finalmente eu passei dessa boss fight. Pelo menos foi o que eu tinha achado, porque o jogo simplesmente te engana na maior filha da putice possível, colocando um menuzinho de vitória, e como esse é o primeiro boss da DLC que eu enfrentei, eu pensei que essa era a nova mensagem de vitória, mas quase que eu me fodo por causa desse caracol filha da puta, que só não me matou porque por sorte eu tava com 2 corações. Mas aí matando o caracol, agora sim eu terminei essa boss fight, tendo morrido 9 vezes, ficando aqui do lado da Jujuba e do Pica-Pau. E com isso pegamos o primeiro ingrediente. Logo após isso fui enfrentar o Monte Turrão, nosso próximo boss, que é esse gigante aí, e eu já comecei me fudendo com o tanto de informação que tem na tela.
Mas enfim, falando sobre os ataques dele, tem esse que ele joga essas fumacinhas pela boca dele. Inclusive é muito da hora a animação disso, com os gnomos cozinhando pela boca dele. E também tem esse gnomo que aparece aleatoriamente em uma dessas pilastras, que se você não tomar cuidado, você toma uma martelada dele. E também tem como você atirar nele. E também tem esse outro ataque do gigante, que ele chama esse monte de pato, que ocupam toda a parte de cima do cenário, então você precisa descer pro chão. E assim que você chega no chão, esses gnomos sobem te espetando. Então você tem que sair andando com cuidado para não levar dano deles. E também tem esse outro ataque do gigante, que ele pega um urso, que ocupa grande parte do cenário. E aqui nessa parte eu continuo usando o tiro perseguidor, dando bastante dano nele. Vem a fase 2, em que o gigante arranca a barba de fora e ele aparece com essas duas marionetes, uma em cada mão, que ficam jogando essa bola em você que você precisa desviar. E isso enquanto você toma cuidado com esses gnomos que ficam aparecendo no chão. Cara, o tanto que eu tomei dano e morri por causa dessa porra dessa bola é sacanagem, porque o movimento dela é muito imprevisível, parece que não tem padrão, ela sempre te pega de surpresa. Mas depois de continuar atirando com o tiro perseguidor, eu consegui chegar na última fase, onde o gigante simplesmente te engole e você fica dentro do estômago dele, em que você precisa ficar em cima desses esqueletos, que alguns deles afundam, e que você precisa ficar atirando nesse negócio aqui no estômago do gigante. E isso enquanto você toma cuidado com esses projéteis. E foram algumas tentativas falhas, mas depois de um esforço eu finalmente passei dessa boss fight com 19 mortes, sendo esse o boss que eu mais morri nesse jogo até agora, e o primeiro que eu já comecei a passar um pouco mal. E aqui na tier list eu coloco ele no difícil, na frente do dragão. Pegando mais uma receita, vamos enfrentar o próximo boss, que é o Gelado o Mago, também conhecido como o Rei Gelado por motivos óbvios. E cara, se eu falei que eu comecei a passar um pouco mal na luta contra o gigante, meu amigo, aqui fudeu. Eu comecei a passar mal de vez. Puta que pariu, que boss fight difícil do cacete, velho. E vocês já vão ver o porquê. Começando aqui a luta, ele começa jogando esses mobzinhos de gelo, que depois que levantam vão pra cima de você, então é bom que você atire neles. E tem esse ataque que ele bate com uma baleia, que nem uma marreta, mas que é tranquilo de desviar. Também tem essas cartas que ele fica jogando, e essa primeira fase ela até que é tranquila. Aqui eu continuo usando o tiro perseguidor, e o problema começa quando a gente chega na segunda fase, em que ele vira esse monstro de gelo desgraçado, que tem esse ataque que ele rola pra cima de você, e também tem esse que ele pula por cima, e eu morri pra cacete porque toda hora eu ficava confundindo se ele ia rolar ou se ele ia pular por cima. E também tem esse ataque que ele conjura essas espadas do chão, tem esse que ele joga esses blocos de gelo que quando batem no chão se dividem em dois, e tem esse que ele solta esse picolé metade morcego que ficam vindo pra cima de você. E cara, eu morri tanto, mas eu morri tanto nessa parte que eu não tava aguentando mais, então eu simplesmente troquei a Cálice pelo Cuphead de novo, pelo motivo de que ele dá bem mais dano que ela. Então eu troquei o boneco e eu equipei a bomba de fumaça que faz a gente se teletransportar. E depois disso eu continuei morrendo que nem uma vagabunda, porém estava nítida a diferença entre o dano do Cuphead e da Cálice. Eu tava conseguindo avançar bem mais rápido entre as fases do boss, e usando o tiro perseguidor junto com o Bacamarte, eu finalmente consegui chegar na última fase, em que o Rei Gelado se transforma nesse floco de neve gigante, e a gente fica sobre essas plataformas. Aí um dos ataques dele é esse olho que ele solta, que fica soltando um raio. Tem esses baldes, quando batem na parede se dividem em três. E também tem esses sorvetes em formas de espinho. E depois de muito tempo, eu acho que eu acabei ficando umas 2 horas nesse boss, eu finalmente consegui matar ele, tendo morrido 33 vezes. Sendo esse o boss mais difícil que o gigante, e eu vou colocar ele na nova categoria chamada Desgraçado. Depois de matar esse boss, andando pelo mapa a gente encontra esse fantasminha, e falando com ele, ele fala sobre um artefato e uma competição, que pode revelar alguma coisa sobre esse cemitério bem aqui. Indo na loja do porcão, tem esse artefato aqui que custa só uma moeda, e quando você equipa ele, e você vai naquele cemitério, a gente percebe que mexendo nessas lápides parece que elas têm algum tipo de enigma, em que você precisa clicar no botão nas lápides corretas. E para descobrir quais são as lápides corretas, a gente precisa conversar com esses competidores aqui. E você precisa prestar bem atenção no que eles forem falar. Porque você precisa pegar meio que umas palavras-chave que vão ser as respostas que vão revelar o enigma no cemitério. E cara, eu achei essa porra aqui bem confusa, mas eu vou tentar explicar. Você precisa conversar com eles na ordem, indo do primeiro pro último colocado. Conversando com eles, todos eles citam a palavra direito. Então se você for lá no cemitério e selecionar todas as lápides que estão no lado direito, vai abrir um portal que vai levar para um boss secreto. E o problema desse puzzle aqui é que cada texto dos competidores e cada lápide do cemitério será diferente para cada jogador. Ou seja, o texto e o puzzle que caiu para mim pode não ser o mesmo que vai cair para você. Então você não vai poder xeretar a resposta na internet. Indo lá naquele portal que abriu, entramos na boss fight secreta.
E assim a gente começa essa boss fight que tem esse cenário todo bizarro. E tem esse demônio que fica jogando essas bolas de fogo e esse tornado de fogo. E que inclusive eu já comecei me fudendo. Porém vocês conseguem reparar em uma coisa diferente nessa luta? Toda vez que você muda a direção do boneco, o anjo e o demônio trocam de lugar. E eu só fui perceber isso depois de ter morrido uma cacetada de vezes. E o foda é que eu tava morrendo e tomando dano tão rápido que eu pensava que eu tava tomando dano do anjo também. Mas não, você não toma dano dele. E eu não percebi isso porque eu sou um imbecil do cacete. E depois de ter percebido isso, eu consegui passar dessa boss fight numa boa. E eu morri 30 vezes pra essa porra. Porém, apesar de eu ter morrido esse tanto de vezes, eu não vou colocar ele no desgraçado porque não é uma boss fight difícil. Na verdade ela é muito fácil. Eu só morri pra porra porque eu sou burro e não percebi que ele muda de direção. Então por isso eu vou deixar ele aqui no meh, mais na frente de todos. E depois disso eu fui enfrentar o próximo boss, que são os Uivos do Vento. E começando a boss fight, a gente fica aqui em cima desse avião, que a gente pode controlar a direção dele ficando na ponta da hélice dele. E curiosidade, esse carinha que tá pilotando o avião, pra quem não sabe, é o mesmo carinha que a gente encontra e conversa lá na primeira e na segunda ilha. Fim da curiosidade. Falando agora sobre o boss, os ataques dele são os seguintes. Tem esse cachorro aqui, que um dos ataques dele é pegar um gato que faz ele cuspir essas bolas de linha. Outro ataque dele são esses ossos que ele joga do braço. E tem esses cachorrinhos que ficam jogando essas bolas do avião. E às vezes aparece esse hidrante. Essa primeira fase aqui é bem tranquila, fiquei atirando nele usando tiro perseguidor e rapidinho eu cheguei na segunda fase, que parece esses cachorros voando de jetpack, que o ataque deles é ficar latindo essas letras. E eles são bem tranquilos de derrotar também. Continuei atirando neles com tiro perseguidor e o problema começa agora na terceira e última fase, onde tem esses lasers que você precisa pensar rápido para desviar de onde eles vão atingir. E também tem essa cachorra aqui, que quando ela aparece a tela do jogo simplesmente muda de posição e ela fica jogando todos esses projéteis aqui. Os ataques em si não são difíceis, o problema mesmo é o fato da porra da tela mudar de lugar. Mas enfim, depois de ter morrido algumas vezes nessa parte, eu consegui passar dessa boss fight, tendo morrido 7 vezes. Sendo essa sem dúvida nenhuma boss mais fácil dessa DLC. E eu vou colocar eles no complicadinho na frente da flor. Passando da patrulha canina, vamos enfrentar agora o penúltimo boss dessa DLC, que é a Maria Munita. Que é essa vaca filha da puta que é o boss mais desgraçado desse jogo, e sendo essa a única batalha de avião da DLC. E os ataques dela são os seguintes: tem esse que ela tira esse óleo de cobra, tem outro que ela pega uma corda e puxa um cacto que ocupa uma parte de baixo ou de cima do cenário, e aqui no cenário tem esse jumento que se você não matar ele, ele atira uma bola com espinho. E também tem esse pássaro que joga essa dinamite que quando bate no chão faz sair voando várias dinamites, e o pior é que não tem como matar esse pássaro, então toda vez que ele aparecer você vai ter que desviar da porra dessa dinamite. Mas enfim, só essa primeira parte aqui eu já acho difícil pra um senhor cacete, porque eu quase nunca conseguia sair daqui sem tomar dano, mas dando dano na vaca o suficiente, chegamos na fase 2, onde ela pega esse aspirador de pó que fica sugando todos esses projéteis que você precisa desviar. Outro ataque dela é essa, que ela joga esse monte de cofre que soltam mais projéteis, e dessas partes do jogo que você precisa ficar desviando de um monte de projéteis, pra mim esse dessa vaca é o mais difícil do jogo, consegue ser mais difícil ainda que aquele do robô. Mas depois de algumas mortes, eu consegui chegar na terceira fase, onde a vaca é sugada por um aspirador e agora ela vira uma linguiçona. Pra mim esse aqui é o design de boss mais viajado do jogo, e aqui provou que o mano que fez esse design deve ter fumado uma da boa, porque puta merda, bicho. Mas enfim, tem essas latas aqui que ficam voando pelo cenário, que quando elas se abrem crescem essas linguiças, e aí a vaca ela fica soltando pelo cenário esses pedaços de bife. E essa parte aqui ela não é tão complicada assim, você só precisa pensar um pouco rápido, coisa que eu não conseguia fazer, e depois de eu perder a paciência e não aguentar ficar morrendo que nem um imbecil, eu acabei trocando a cálice pelo Cuphead de novo. E eu continuei morrendo pra caralho, porém como foi com regelado eu tava conseguindo avançar bem mais rápido. E depois de bastante esforço eu consegui chegar na última fase, onde ela virou essa lata que sai essa linguiça que fica abrindo e fechando, que você precisa desviar de uns espaçamentos, e tem essas pimentas que você precisa ficar desviando também. E depois de mais de 2
2 horas tentando, eu finalmente matei essa vaca filha da puta, tendo morrido 35 vezes. O que sinceramente eu fiquei muito surpreso, porque parece que eu tinha morrido muito mais. E ela obviamente vai ficar no desgraçado na frente do rei gelado. E agora que pegamos o último ingrediente que faltava, finalmente podemos ir até o chefe Pintadinha pra salvar a cálice. Mas antes disso, tem uma coisa que vale a pena mencionar. Andando pelo mapa, a gente encontra essa escada que leva pro céu. E chegando lá, a primeira coisa que veio na minha mente foi aquele vídeo do David Jones, pensando que esse rei era um chefe. É um rei mesmo. E você vê, o mapa tá diferente dessa vez. Parece meio 3D, sei lá. Ah, não é pra matar. E conversando com ele, ele disse que está preparando um torneio, onde nós vamos enfrentar alguns oponentes sem atirar e sem as relíquias, usando somente o parry. E esse torneio ele vai ser o modo da gente conseguir as moedas dessa DLC. Eu não vou me aprofundar tanto sobre essa DLC, mas os inimigos que a gente enfrenta são esses peões que a gente precisa dar um parry na cabeça de cada um. Tem esse cavalo que o engraçado é que quando você tá longe dele ele fica te provocando e você tem que dar um parry no capacete dele. O terceiro é esse padre que você precisa apagar todas as velas do cenário para poder dar um parry na cabeça dele. E o quarto é esse carrasco desgraçado que eu demorei muito, mas muito para conseguir passar. O que acontece é que essa DLC e principalmente essa parte foram feitas para você jogar com a cálice. E eu fiquei muito tempo morrendo pra esse carrasco. Eu fiquei mais de 2 horas tentando matar ele até que eu finalmente consegui, depois de ter morrido literalmente mais de 50 vezes. Tudo isso porque eu sou burro. Mas enfim, depois de derrotar esse carrasco a gente enfrenta agora a rainha. E eu acho bem chatinha essa parte porque a gente tem que usar esses canhões para atirar nela. E é chato porque esses canhões ficam girando e você tem que dar o parry na posição e no momento exato para conseguir acertar ela. E conseguindo derrotá-la, a gente termina esse torneio e pega todas as moedas da DLC. E agora sim, vamos pro final. Indo atrás do chefe Pitadinha, agora com todos os ingredientes, chegando lá ele não está no local e tem uma passagem pro subterrâneo. E quando a gente entra lá, a gente cai nesse lugar todo estranho. E quando a gente avança, temos aqui um grande plot twist, que mostra que o chefe Pitadinha na verdade era um vilão esse tempo todo. E tudo que ele fez foi apenas usar a gente para conseguir os ingredientes, para que ele pudesse tomar todos os poderes cósmicos do plano astral para si. E que para isso ele também vai precisar da alma da cálice. E assim começa então a nossa boss fight contra ele. Here's a real time lapse sentence. Here goes. E já que essa DLC é da cálice, eu achei justo terminar pelo menos a última boss fight com ela. E um detalhe bem legal é que quando estamos controlando ela, a alma do Cuphead fica presa ali. E falando sobre os ataques do chefe agora, toda vez que ele preparar essa massa aqui, vai vir esses biscoitos que a gente pode atirar em cada um deles. Toda vez que ele cortar esses limões, eles vão ficar voando pelo cenário e a gente precisa pular por cima deles. Ele também pega essa caixinha de morangos, que faz esses morangos aparecerem voando. E quando ele quebra esse bloco de açúcar, que inclusive dá um pouco de pena, vai ficar voando esses bloquinhos de açúcar. E você precisa desviar de tudo isso ao mesmo tempo que você toma cuidado com esse foguinho que fica te perseguindo e enchendo o saco. Depois de ficar atirando nele com um tiro perseguidor, consegui chegar na fase 2, em que ele pega a gente fica em cima da mão dele, com esses saleiros aqui atacando, e a gente também tem que tomar cuidado com essas folhinhas que ficam caindo. E isso ao mesmo tempo que a gente precisa continuar tomando cuidado com esse foguinho chato. O que a gente precisa fazer aqui é ficar atirando nesses saleiros, até fazer eles voarem na cara do chefe. Esse é o único modo de atacar ele nessa fase. E fazendo ele tomar dano bastante, ele se quebra inteiro e a gente fica em volta desse cenário cheio de sal. Onde dessa vez ele parece dessa forma, pulando por cima da gente, que é bem fácil de dar dano nele assim, e ele morre rapidinho. E depois disso chega finalmente a última fase, onde a gente fica pulando nessas plataformas, e agora ele aparece dentro desse saleiro em forma de coração. Que depois de dar parry e uns danos de tiro, eu consegui finalizar ele do jeito mais foda possível, que foi usando o super especial. E assim derrotando o boss final, tendo morrido 17 vezes, colocando ele no difícil atrás do gigante. Por ser o boss final eu pensei que ele seria mais difícil, mas até que foi tranquilo de derrotar ele. Logo após isso vem uma cutscene deles fugindo da padaria que estava desmoronando, e infelizmente a gente não conseguiu fazer a cálice voltar à vida. Mas no final ela continua com a gente
E com isso finalmente finalizamos a DLC The Delicious Last Course. Eu acho legal que nos créditos tem uma historinha mostrando o que aconteceu com Pitadinha, dele sendo preso, mas depois se redimindo. Mas agora que a gente fez finalmente tudo o que precisava fazer, agora sim vamos enfrentar os 2 últimos chefes que faltam. Bora zerar esse jogo de vez. Dito isso, vamos entrar agora no Tinteiro Infernal, que nos leva para o Cassino do Rei Dado. E entrando no cassino tem uma cutscene do Rei Dado conversando com a gente, em que ele diz que nós fizemos ele perder uma aposta, e por conta disso nós vamos jogar um jogo com ele. E com isso iniciamos uma boss fight diferenciada com o Rei Dado, mas nós não enfrentamos ele diretamente agora. Explicando como vai funcionar, estamos aqui nessa mesa de cassino, e aqui atrás temos esse menu. E como isso funciona? Quando a gente começa, o Rei Dado joga esse dado que fica girando aqui. Os números desse dado variam entre o 1 até o 3. Assim que a gente dá um parry nesse dado, o número que for selecionado vai selecionar uma dessas opções do menu. Ou seja, se o número do dado for 1, vai ser selecionado o número 1 desse menu, e por aí vai. E cada número desse aqui vai ser um mini chefe que a gente vai ter que enfrentar. E a gente vai ter que passar por todas essas casas até chegar no fim, que é onde a gente vai finalmente enfrentar o Rei Dado. Enfim, bora falar agora sobre cada um dos chefes. O primeiro são essas bebidas, que tem esse copo de whisky que se joga no chão derrubando bebida. Tem essa taça que joga essa azeitona que vira um morcego, e tem essa garrafa que joga bebida por cima. O segundo é esse chefe aqui, que é um monte de fichas que você precisa ficar pulando entre elas, e ele é bem fácil de passar. Aqui eu fico usando o tiro perseguidor. E o terceiro é esse charuto que fica jogando esses foguinhos, e de vez em quando ele troca de lado. E quando ele fizer isso e a gente for pular pro outro lado, você tem que tomar cuidado com esses cigarros. O quarto chefe é esse dominó, que a gente fica atirando nele tomando cuidado com essas esteiras que tem uns espinhos, e o dominó fica jogando essa bola. E de vez em quando vem esse dominó que voa. O quinto boss é esse coelho mágico, que faz essas caveiras aparecerem em volta de você, e que você precisa desviar pelo local exato. E também tem esse outro ataque dele, que ele conjura esses naipes de cartas, que você precisa dar o parry no naipe rosa. O sexto é uma boss fight de avião, em que a gente precisa atirar nesse cavalo, que ataca a gente com esse presente, que quando se abre joga essas ferraduras, e às vezes aparece esse fantasminha pra atacar a gente. O sétimo boss é essa bailarina, que você precisa pular por cima dela usando essas fichas, e ela tem esse ataque em que ela fica girando jogando esse monte de bolinha. O oitavo boss é essa bola de sinuca, que enquanto você atira nela você fica desviando desse negócio que você usa na ponta do taco, que aliás eu nunca entendi pra que serve essa porra, e a bola de sinuca de vez em quando atira essa bolinha aí. Nono e último boss é esse mamaco, que pra atacar ele a gente precisa ficar resolvendo um joguinho da memória. E cada vez que a gente resolve um, a gente pode atirar nele. Enfim, esses são todos os 9 mini-chefes que a gente precisa enfrentar até chegar no Rei Dado. Lembrando que se você tiver sorte na numeração do dadinho, você pode pular a metade deles. Mostrando agora como foi a minha run, eu comecei a partir do segundo chefe. E uma coisa que eu esqueci de falar é que alguns chefes têm esse coração aqui, que quando você selecionar um chefe com um coraçãozinho, você ganha uma vida a mais. Eu comecei matando o segundo chefe, depois de derrotá-lo, jogando o dado, eu fiquei nessa posição safe, que quando você cai nela você não enfrenta nenhum boss. Depois disso eu caí no quarto boss, aquele dominó, consegui passar de boa. Depois caí na zona safe de novo. Depois eu caí no mamaco, o último chefe, e também derrotei ele de boa. E uma coisa que eu esqueci é que tem uma opçãozinha chamada Start Over, que se você tiver o azar de cair nela, simplesmente a sua contagem volta no começo. Inclusive teve uma run que eu acabei caindo nela, voltei no começo de novo e me fudi. Mas nessa run aqui eu finalmente consegui chegar no final e começou assim a boss fight contra o Rei Dado. Que como vocês podem ver não é nada demais, você só precisa ficar atirando nele enquanto você fica dando parry nessas cartas, que por sinal é o único ataque dele. Aí eu tomei um dano ou outro, inclusive teve um momento que sei lá, o meu cérebro simplesmente desligou e eu acabei usando o super especial sabendo que não ia atingir o Rei Dado. Enfim, sou burro, mas depois disso eu finalmente derrotei o Rei Dado, o último boss que faltava pra gente
finalmente enfrentar o chefe final. E como vocês puderam ver, o rei dado em si não é tão difícil, o difícil é você chegar até ele. Porque os mini-chefes que a gente enfrenta também não são difíceis. O problema é que como você fica enfrentando eles em sequência, você pode acabar tomando um dano ou outro. Mas nessa run eu acabei morrendo apenas 7 vezes do rei dado. E eu vou colocar ele aqui no complicadinho, atrás do robô e na frente dos cachorros. E agora sim, depois de ter derrotado todos os chefes e ter conseguido todos os contratos, vamos nos encontrar com o Diabo. Ora, vejo que chegou bem longe, hein? Não só ganhou daquele inútil do rei dado, como está com meus contratos como prometido. Passem pra cá e juntem-se a mim. E nisso temos a opção de se juntar a ele ou não. Mas é óbvio que eu não vou escolher esse final, né? Bora voltar nessa porra e bora recusar a proposta. Agora sim, bora matar esse filho da puta. A great slam and then stop. Now go. E começando a luta contra ele, os ataques dele são os seguintes. Tem esse que ele estica o braço fechando no cenário, que você precisa pular em um momento bem certinho, porque senão você pode acabar batendo no braço dele e tomando dano. E outro ataque dele são esses em que ele conjura essas bolas que ficam pulando pelo cenário. Tem esse que ele conjura esses foguinhos que quase toda santa vez eu tomava dano dessa porra. E tem esse que ele estica o pescoço desse jeito, que nem uma cobra, que você precisa escapar ficando colado na parede. E o último ataque que ele faz é esse, em que ele faz a cabeça dele virar uma aranha, que fica caindo do teto. E nessa fase inteira vai ter esse diabinho andando pelo cenário que pode te dar dano, então é bom você atirar nele. E pra mim, o melhor tiro pra usar nessa boss fight é o vai e volta. E depois de algumas tentativas eu consegui chegar na segunda fase, onde o osso dele pula pra fora do corpo e abre esse buraco no chão onde a gente precisa pular. E aqui nessa fase tem essas fichas que saem pegando fogo, tem essa bomba que ele solta que você pode impedir de explodir dando um parry nela, e tem esse machado que ele solta que fica rodando pelo cenário. Essa fase aqui é tranquila de passar, aqui eu gosto de usar o tiro perseguidor, e depois de dar dano bastante vem a terceira fase em que ele fica pistola e fica trazendo esses ajudantes dele, que ficam jogando essas caveirinhas. E tem esses diabinhos pequenininhos aqui também, e é importante que você mate todos eles porque eles atrapalham muito. E depois de dar mais dano nele, finalmente chega a última fase, em que você fica em pé nessa única plataforma e que fica caindo essas fichas, que pra você desviar você precisa ser bem esperto pra dar parry nessas lágrimas dele. E agora é só fazer isso enquanto você continua atirando até você finalmente conseguir matar esse safado desse diabo. E com isso, finalmente matamos o último boss com 17 mortes. O demônio havia caído diante dos dois irmãos e finalmente desistira. Aceitamos sua rendição, diabo, disse o Chicrinho, mas ainda não acabamos. E com isso, Chicrinho e Caneco destruíram todos os contratos de alma, libertando todos os habitantes da Ilha Tinteiro da servidão eterna ao diabo. Caramba, eu tô louco pra contar isso pro pessoal, disse o Chicrinho. E os rapazes tomaram rumo de casa, o mais rápido que podiam. Vem, o único a chegar é uma xícara vazia. Caneco provocou enquanto corriam. Assim que chegaram, os irmãos reuniram todos os habitantes. Todo mundo está livre da dívida com o diabo, Chicrinho anunciou. E aquele cramunhão nunca mais vai nos perturbar, Caneco complementou. A velha chaleira estava literalmente transbordando de orgulho, e todos começaram a comemorar conforme começava um dia inteiro de celebração. Os irmãos prometeram nunca mais se meter em encrencas, e não se meteram. Até a próxima vez, claro. Mas aí já é outra história. E com isso, finalmente finalizamos Cuphead. E a minha tier list dos bosses ficou assim. E cara, esse jogo é bom demais. Cara, eu simplesmente não tenho o que reclamar.
É um jogo que, apesar de difícil, é extremamente divertido, porque como eu falei no início do vídeo, diferente de outros jogos difíceis como a franquia Souls, a dificuldade do Cuphead não chega a ser frustrante, na verdade é totalmente o contrário. Esse jogo consegue transformar a dificuldade em diversão. É simplesmente muito legal você morrer várias vezes e continuar tentando, até você finalmente conseguir pegar o jeito de matar o chefe. Coisa essa que eu não consigo sentir com os outros jogos, mas com esse eu senti e muito. E sem contar também os quesitos técnicos desse jogo que são muito bons. A estética nos 60, os designs dos personagens, a trilha sonora que é maravilhosa, as animações dos bosses, é tudo muito bem feito. Eu realmente não tenho o que reclamar desse jogo. É incrível do começo ao fim. Como eu falei antes, é um dos meus indies preferidos. Dando uma nota pra ele, pra mim uma nota crítica é um 10 e pra mim uma nota emocional também é 10. Simplesmente jogaço. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu demorei um pouco pra postar ele porque eu fui inventar de acumular uma caralhada de trabalho da faculdade. E eu achei melhor focar em dar um jeito nisso pra depois postar o vídeo. Mas garanto que o próximo não vai demorar tanto assim. Caso você tenha gostado, eu peço de coração pra que você se inscreva no canal, pra não perder mais vídeos como esse. E também deixar o seu like pra dar uma ajudada. Lembrando que em breve eu vou começar a fazer live na Twitch e no TikTok. Então se você quiser me assistir jogando ao vivo, me siga lá. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que eu sempre vou fazer um anúncio lá. Agradeço a você por ter assistido até aqui e tchau.